Bom, gente, bom dia. Uma alegria, mais um seminário aqui pelo Núcleo. Hoje quem vai apresentar para a gente é o Laerte, né? Laerte é graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, pós-graduando em Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica pelo Instituto Dasen, atua como psicólogo clínico e como educador social em escolas públicas em Lorena, São Paulo. Por favor, Laerte. Muito obrigado aí pelas boas-vindas. Estou muito feliz em estar aqui com todos vocês, né? Que seja um encontro proveitoso para todos nós. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da minha fala, fiquem à vontade, né? Para interromper, para falar. Gosto sempre assim da perspectiva do diálogo, como sendo uma forma de construir pontes e de construir conhecimento, né? A gente sabe, inclusive, gosto muito da proposta do núcleo, né? Que é justamente promover esse espaço de diálogo para além da academia, para além dos enrijecimentos, né, da academia como um todo. Bem, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre uma que eu estou pensando dentro do contexto da clínica, só que ela é um pouco diferente das perspectivas que a gente tem visto até o momento, do que a gente chama de das análise. Né? As psicologias fenomenológicas, especialmente aquelas que possuem uma base heideggeriana, elas possuem uma compreensão diferente das psicologias cartesianas, positivistas, a respeito do pensar o ser humano. Né? Heidegger, especialmente, apresenta uma nova forma de pensar o ser humano, inclusive quando ele escreve Ser e Tempo e apresenta ali que a essência do ser humano consiste em seu existir, né? Essa frase parece inaudível para os filósofos da época, que até então viam o ser humano, né, como um ser dividido, particionado, como propriedades, corpo, mente e mundo. Mundo como sendo algo externo, né, externo à compreensão do ser humano. Então, é um ser humano muito particionado, dividido. Para o Heidegger, então, ele apresenta uma concepção de ser humano onde está tudo muito interseccionado, né? Dasein, ser aí, ser no mundo. Sujeito e mundo perfeitamente unidos, juntos. Bem, nessa mesma esteira, então, surgem as psicologias fenomenológicas, que trazem em seu escopo principal essa ideia de ser humano, essa concepção de ser humano que Heidegger traz. Atualmente, especialmente nós temos aí como, digamos, uma terceira força, uma terceira via de pensar a das análise, a partir da Alice House Kunz, que também aproveita, então, desse encabeçamento do Heidegger, dessa compreensão de ser humano em Heidegger, né? E também de outros filósofos existencialistas, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, não é? E traz para nós também uma forma de pensar o ser humano, né? O ente humano, que para Alice House Kunz é um ente filosofante. Né? Todo ser humano traz em seu escopo a capacidade de filosofar. Então nós vemos aqui em Alice House Kunz uma forma de pensar o ser humano. Só que essas duas concepções, ao meu ver, embora sejam muito interessantes, e eu não discordo de nenhuma dessas concepções, dessas formas de pensar o ser humano, quando a gente pega isso e traz para o contexto da psicologia, nós temos várias falhas. Né? As falhas que eu vou apresentar em seguida, que tem uma certa conexão com o fato de que o ser foi colonizado. Tá? Essa perspectiva de ser humano, muitas das vezes, ela se engenda apenas no contexto europeu. Né? Mas nós precisamos, então, pensar um ser colonizado, e não apenas um ser tal como apresentado em Heidegger, né, ou em outras teorias no contexto da existência. Bem, para ser didático, então, eu vou apresentar inicialmente a visão de Heidegger sobre o que significa ser um ente humano, né? Em seguida, um pouco do que Alice House Kunz está falando sobre condição humana, e em terceiro ponto eu vou trazer o contraponto inspirado em Nelson Maldonado Torres, que vai falar sobre a perspectiva da colonização do ser. Né? Em seguida, pretendo, então, estabelecer um diálogo entre esses autores para a gente possa fornecer uma orientação, diretivas, para pensar uma clínica que possua uma certa atenção na desontologização dos corpos, na desontologização dos seres. Tá?
Qualquer dúvida que vocês tenham, basta mandar mensagem, falar com a galera do núcleo, né? Fiquem à vontade. Heidegger usa o termo Dasein para nomear um modo de ser que é propriamente humano. Este termo, que a gente traduz como ser aí, ou como em algumas traduções no Brasil como presença, indica que o ser humano, o ente humano, não é apenas um ente qualquer, mas aquele ente para o qual o ser se mostra de maneira particular. A obra de Heidegger, em essência, é uma forma de meditação. Seu objetivo é nos ajudar a compreender algo que está por trás e acaba se tornando tão longe, assim como se tornou tão longe para a filosofia da época, a ponto de ser, inclusive, incompreensível. Ele tenta, então, dar um passo atrás para compreender o ser humano para além dessas partições que fizeram do ser humano, né? De entender o ser humano como parte. Para reencontrar a experiência daquilo que nos constitui, ele propõe que nos despojemos das meditações construídas ao longo do processo de subjetivação dos fundamentos e da objetificação da ciência, da técnica e da realidade. Ele busca, então, uma apreensão fenomenológica de nossa própria experiência, referida por ele, né, como Dasein, ou uma hermenêutica da faticidade. Dentro desse conceito de Dasein, então, ele traz para nós o que ele entende como existenciários, né, condição existencial, temas como ser no mundo, né, que para nós é uma frase, é uma fala, é uma palavra, no final das contas, que exemplifica para nós essa coisa do ser indissociado. Não existe homem sem mundo, assim como não existe mundo sem homem. É unido, é indissociável, né? Para existir, nós precisamos de mundo e somos também construtores deste mundo. Uma outra dimensão fundamental em Heidegger, que nos traz também esse conceito de ser humano, é o conceito de angústia. A angústia que para Heidegger não é meramente o medo, não é apenas um estado psicológico, o nervosismo, é uma disposição afetiva que tem um caráter ontológico, ou seja, que nos abre para essa dimensão do existir. Né? Heidegger está fazendo uma diferença aqui que para os filósofos da época soa quase que incompreensível. Né? Ok, um copo existe, uma pedra existe, um animal existe, mas nós humanos, né, nós não apenas existimos tais como uma coisa que está mera à vista, mera à nossa vista, né? Um caderno, tem um caderno, esse caderno existe. Mas diferente do caderno, eu construo o mundo. Tá? Diferente do caderno, eu faço escolhas. Diferente do caderno, eu sei que sou para a morte de alguma forma. Tá? Então, é isso que a gente vai compreender como uma ontologia fundamental e uma diferenciação do que os filósofos da época estavam fazendo, do que os filósofos da época da forma como os filósofos da época estavam compreendendo o ser humano, tá? Para além de um corpo biológico. Bom, a segunda parte, então, acho importante falar, né, trazer um pouco da Alice House Kunz, que é uma autora muito importante, que se tornou, para mim, uma das minhas autoras preferidas no contexto da das análise, porque ela traduziu para mim o que significa fazer uma clínica fenomenológica, trazendo aqueles correlatos apresentados por Heidegger, né? Entre o ôntico e o ontológico. Alice, então, entende a existência humana a partir de uma dupla dimensão, né? Um aspecto concreto, cotidiano, que a gente chama de ôntico, e um aspecto filosófico, existencial, ontológico. Para ela, né, toda ação concreta em nosso existir humano existe uma situação, um conceito existencial, né, uma condição humana que nos faz refletir sobre isso. Né? Quando alguém próximo a nós morre, a gente não apenas se detém nessa experiência da morte desse ente querido, a gente está também sempre se questionando para nós o que significa a morte. Então, o luto também é uma forma de refletir sobre o que é essa morte para nós. Tá? Por que a gente deseja bom dia? Justamente porque, existencialmente, ontologicamente, nós sabemos que o dia pode não ser bom. Ou seja, o mundo é aberto, né? Existem várias possibilidades. E uma das possibilidades, né, é que esse dia não seja bom. Então, por isso a gente deseja bom dia.
Essa visão se apoia fortemente na filosofia de Martin Heidegger, especialmente na sua obra Ser e Tempo, onde Heidegger descreve o ser humano como Dasein, ser aí, e a essência desse ser aí reside em seu ter de ser. É um conceito muito importante para Alice também, ela traz, não é, do Heidegger. Isso significa que o ser humano não possui uma essência fixa, pré-determinada, mas sim tem de ser si mesmo, constantemente. Essa existência é um constante ter de ser, manifestando-se em ações e vivências cotidianas, como escolher algo, por exemplo, lidar com a ideia de que o tempo passa, não é? De que nós temos uma idade, ou com o passado, com o futuro, e que o futuro é irremediável. Toda vivência, comportamento concreto, ou seja, ôntico, mundo ôntico, carrega consigo uma dimensão filosófica ou ontológica, que é, de fato, essa reflexão sobre o ser, que já é apresentada em Heidegger e que Alice traz também para o conceito, das leis da análise natural. No entanto, essa dimensão filosófica, existencial, para Alice, muitas das vezes se manifesta despercebida ou ainda no inconsciente. Né? A Alice House-Kunz ela traz Freud para o diálogo, porque ela entende que a hermenêutica das análise deve partir sempre dessa postura psicanalítica que Freud apresentou. Não é? O fato de que existem pontos velados, encobertos, e que a gente vai precisar de alguma forma, a Karina soltou um coraçãozinho aí, né, que de alguma forma a gente vai precisar desvelar no contexto da clínica. Então, todo sofrimento traz consigo algo que está velado, algo que tem um pano de fundo. Né? House-Kunz entende o sofrimento psicológico fundamentalmente como sofrer do próprio ser, ou seja, sofrer com a própria condição humana, que é o Dasein em Heidegger. Na psicopatologia, a condição humana irrompe e se revela, tornando a existência cotidiana inviável ou perturbadora. Essa irrupção é a atualização da inclusão pré-ontológica, o fato de que cada existência tem uma relação inerente com o próprio ser. Nessa relação, com as questões existenciais, essa relação com essas questões, né, concretas no nosso cotidiano, o fato de que a gente precisa escolher, o fato de que nós somos morríveis, muitas das vezes é marcado por essa experiência de fuga, sabe? A gente imagina o fato, se a gente se lembrasse a todo momento que nós morreremos. Né? Todo momento, eu estou aqui falando com vocês, estou pensando na possibilidade da morte. Né? A existência como um todo se tornaria inviável, porque seria enfadonha, pesada demais. E é o que ela está trazendo aqui, que o sofrimento existencial, tal como ela entende, surge justamente de quando a gente consegue irromper essas barreiras cotidianas e fazer essa reflexão filosófica, sabe, de que nós morreremos. Ok, é fato, nós morreremos, nós sabemos disso. Mas ter a todo momento, né, essa verdade existencial conosco é enfadonho, é pesado demais. Torna a existência de alguma forma insustentável. Então, o sofrimento para Alice House-Kunz surge do fato de que, né, por sermos filósofos de si mesmo, nós temos acesso a essas verdades existenciais. Essas verdades existenciais foram postuladas por Heidegger e por outros filósofos que ela apresenta, como Sartre, por exemplo. Né? No cotidiano da nossa vida, a gente, então, apresenta defesas. Né? Tal como Freud postula a questão da defesa, ela traz, então, que a gente também se defende para não ter acesso a essas verdades existenciais. Ah, então, se alegrar por algo, né? Conquistar alguma coisa, tal como planejar a nossa agenda, sabe? Planejar as nossas atividades, ter uma agenda especificamente, é uma forma da gente tentar se proteger do caráter existencial, né? Do fato de que a vida é em aberto e as possibilidades estão em aberto. Né? Mas a gente tenta se proteger quando a gente tem uma agenda, por exemplo. Mas nem sempre a gente pode acabar, por exemplo, sofrendo com esse caráter existencial e não conseguindo, por exemplo, planejar uma agenda, né? Planejar uma rotina, não conseguir se defender, não conseguir estabelecer barreiras.
Então, o sofrimento vem dessa experiência. Aqui, então, para que a gente consiga trazer mais um autor para o debate, eu apresento Nelson Maldonado Torres, né, um escritor porto-riquenho, que apresenta, então, sobre a colonialidade do ser. Né? Se aqui Heidegger está trazendo um ser que não é colonizado, né, um ser em liberdade, Nelson Maldonado Torres vai dizer que é possível é, colonizar o ser a partir de um processo de violência. Né? Então, se Heidegger fala de uma ontologia, aqui nós estamos falando de seres que foram desontologizados, né? Ou seja, que foram retirados desse caráter de ter, de ser, retirados da possibilidade de escolher, retirados da possibilidade de ter um corpo e de se representar com esse corpo. Né? A colonialidade do ser é um conceito proposto e desenvolvido por Nelson Maldonado Torres. Ele surgiu das discussões de um grupo diverso de intelectuais latino-americanos interessados em assuntos relacionados com a colonialidade do poder e a colonialidade do saber. O conceito se articula, então, com o conceito, né, de poder de Aníbal e a colonialidade do saber de Edgar Lander. A colonialidade do ser se refere à experiência vivida da colonização e seu impacto sobre a linguagem. A ciência e o conhecimento estão inscritos nas linguagens. E se as linguagens não são coisas que os seres humanos possuem, mas algo que elas são? A colonialidade do poder e do saber engendra, então, uma colonialidade do ser. Né? O que Nelson Maldonado está dizendo aqui? E se a linguagem for exatamente aquilo que Heidegger está tentando dizer sobre o que é o ser humano? Né? O que é o ser humano? Então, se o que é o ser humano é algo que está contido na linguagem, na nossa linguagem, ela pode ser colonizada a partir dessas experiências de violência, a partir das experiências de colonização. O conceito responde à necessidade de esclarecer os efeitos da colonialidade na experiência vivida, nos corpos dissidentes, e não apenas na mente desses sujeitos subalternos. Maldonado Torres entende a modernidade como uma conquista permanente na qual a construção do conceito de raça justifica a prolongação da não ética da guerra, que permite o avassalamento total da humanidade do outro. A colonialidade do ser, juntamente com a colonialidade do saber e do poder, a tríade, né, é informada pela catástrofe metafísica, pela naturalização da guerra e pelas várias modalidades da diferença humana, organizando múltiplas camadas de desumanização dentro da modernidade barra colonialidade. Para o Nelson Maldonado Torres, não há uma diferença entre modernidade e colonialidade. Né? Nós estamos pelo menos na atualidade, nós vivemos a colonialidade ainda de alguma forma. O capitalismo é alguma forma de continuação da experiência colonial do Brasil, por exemplo. Né? Então, é inseparável pensar na modernidade e a colonialidade para o Nelson Maldonado Torres. A centralidade do conhecimento da modernidade produz uma desqualificação epistêmica do outro, o que representa uma tentativa de negação ontológica, ou seja, todo saber, toda filosofia de base, todas as escolhas, né, são negadas pela colonialidade. Então, povos que foram escravizados, trazidos do continente africano para o Brasil, tiveram essa experiência de terem a sua ontologia, a sua capacidade de pensar, de escolher, né, negada pelos europeus que escravizaram esses povos. O conceito que lá em Descartes se apresenta como ergo sum, né, sujeito pensante, aqui é substituído pelo conceito de ego conquiro, que é ego conquistador. Né? Segundo Maldonado Torres, a certeza do sujeito em sua tarefa como conquistador precedeu a certeza de Descartes sobre o eu como substância pensante e forneceu uma forma de interpretá-lo, além do seu fundamento prático. Por trás do enunciado penso, logo existo, oculta-se a validação de um único pensamento, moderno, europeu, entre aspas. Quem que pensa? Quem que é racional? É o sujeito europeu.
né? É o sujeito europeu colocado como sendo exemplo basilar de humanidade. É quase que o que o nosso Tomanossos está dizendo aqui, embora ele não fale diretamente, né? Mas o que ele está querendo dizer é que isso que a gente está pensando sobre o conceito de ontologia, né? Esse conceito de condição humana, é, no final das contas, a condição humana do europeu. Tá? A gente não está pensando em outras condições humanas. O que a gente estabeleceu como base ontológica é o europeu. Então, o outro não possui essa condição humana. O outro não é humano. O outro é ser a ser colonizado. E é isso justamente o que justifica a dominação e a exploração. Né? Acreditar que povos africanos não são pessoas, não compartilham, não compartilham com o homem europeu, não é, da condição humana. Logo eu posso escravizá-los, logo eu posso dominá-los, logo eu posso engendrar sobre eles violências físicas, psicológicas, apagar os seus saberes, apagar as suas possibilidades de culto, né, de adoração a certas divindades. A colonialidade do ser tem a ver com a constituição do sujeito. O sujeito é constituído e sustentado por sua localização no tempo e espaço, sua posição na estrutura de poder e na cultura e nos modos como se posiciona em relação à produção do saber. Então, como esse sujeito não está localizado na Europa, né, e está em um certo tempo e espaço, que não é o meu tempo e espaço, que não é a minha localização, né, ele logo não compartilha comigo da condição de ser humano. Na perspectiva do conceito, a imposição de uma classificação racial ética da população mundial é a pedra angular do padrão mundial de poder capitalista, operando em todas as dimensões existencial e social. Raça, gênero e trabalho foram as linhas principais de classificação que constituíram o capitalismo mundial, colonial, moderno, e a identificação dos povos por suas faltas ou excessos a uma marca diferencial colonial, produzida pela colonialidade do poder, do saber e, aqui nesse caso, do ser. A raça e o racismo funcionam como princípio organizador das hierarquias do sistema mundo. Né? Logo, quem é que possui raça? Não é o branco europeu. É aquele que é diferente de mim. É aquele que não, nesse caso, que não é humano. Ele não é humano. Ele tem uma raça diferente da minha, que não é a raça humana. Logo, eu posso colonizá-lo. Segundo o livro do Alexandre Cabral, né, ele traz Nelson Maldonado Torres para esse diálogo, né, para pensar uma psicologia do não onde, com a psicologia da experiência do não lugar, né, que discute a colonialidade do ser a partir dele. Aquele que tem o privilégio de ser é aquele que tem o poder do saber e o saber do poder. Essa compreensão se conjuga interseccionalmente com as categorias de gênero, raça e classe. Ou seja, não é apenas a questão de raça, mas também uma colonização dos gêneros. Produzindo, então, o que o Alexandre Cabral está trazendo aqui como desontologização do outro, né? Como uma experiência de que transforma o outro, ou uma tentativa de transformar esse outro em um não humano. Sidazen significa ser aí, né? Para Nelson Maldonado Torres, esse processo de violência produz então no imaginário social, obviamente, uma ideia de não ser aí, ou seja, alguém que não é humano. A colonialidade é apresentada como uma lógica ou como uma racionalidade, que continua a operar mesmo após o colonialismo, viabilizando práticas de violência colonial. Aqui, o Alexandre Cabral traz o conceito de niilismo colonial. Né? Se para Nietzsche o niilismo é, de alguma forma, essa ideia de ser humano enquanto destituído de qualquer tipo de sentido, qualquer tipo de apreensão, qualquer tipo de valor, né? Um sujeito desprendido desses valores para que ele possa, si mesmo, conquistar o seu próprio valor.
Para o sujeito europeu, não é? A destituição aqui é a destituição do humano, tá? É a destruição do ser humano. Então, vidas indígenas parecem, mas não são. Não são vidas. Parecem vidas, mas não são vidas. Mulheres parecem humanas, mas não são vidas. Tá? Pessoas negras, ok, parecem humanas, mas não são vidas. A desontologização do ser dos condenados, que é um termo usado por Fanon, transforma-os em coisas manipuláveis e descartáveis, pois a colonialidade banaliza a violência contra eles ao destituir suas vidas de valor ontológico através do niilismo colonial, ou seja, dessa destituição do lugar do status de vida, do status de ser. A metafísica ocidental, entendida como pensamento binário, né, e esquecimento do ser, torna-se um dispositivo político da lógica colonial, normatizando modos de vida através de pares binários. Ou seja, existe o mesmo e existe o outro. Essa é a binaridade. Existe o mesmo. Quem que é o si mesmo? Quem que é o humano por si mesmo? É o homem europeu, é a pessoa europeia. Quem que é o outro? É o negro. Quem que é o outro? É o indígena. Quem que é o outro? Né? É o LGBT. Então, o si mesmo e os outros, né? O si mesmo é o branco e o outro é o negro, que é esse segundo polo que sofre o processo de desontologização. Né? E por que aqui eu escolhi o termo desontologização? Para entender que é algo que é imposto, né? É uma violência, ou seja, não é que essa pessoa está destituída de ser, né? Mas, por conta dos processos de violência, ela foi desontologizada, ela foi escravizada, por exemplo. Tá? Então, o escravizado, ele pode escolher? Bem, em Heidegger ele vai dizer que sim. Né? Heidegger, em seu tempo, tem uma frase que ele fala, ainda um escravo, ele dá inclusive esse exemplo, né? Um escravizado, em seu contexto de escravidão, ele é ainda assim livre para escolher quais serão os próximos passos. Bem, e aqui eu estou trazendo um questionamento. Ele vai escolher entre o quê, gente? Ele vai escolher entre a morte e a morte em vida, de alguma forma. Né? O que eu estou chamando de morte em vida? É o não poder escolher, sabe? É o não poder ter plenitude no seu culto, por exemplo, às suas divindades. É o não poder escolher o lugar onde ele quer morar, a partir de suas próprias reflexões, sabe? Então, a colonialidade, ela coloniza o ser, né? Retira desse sujeito essas possibilidades. E a gente tende, assim, no contexto da psicologia, eu vou em um congresso, né, de psicologia, e ninguém fala nisso, assim. Todo mundo está falando, né, fala dessa coisa da ontologia como se todo mundo compartilhasse, assim, dessa ontologia de base, sabe, heideggeriana. E aí o sujeito chega, o psicólogo chega no contexto da clínica, e o que é que ele vai produzir? Ele vai produzir violência. Por que vai produzir violência? Justamente porque não consegue enxergar esses processos, né, de violência. Não consegue enxergar que o ser daquela pessoa foi colonizado. Um exemplo prático que eu trago aqui de pacientes, por exemplo, chegam para mim trazendo o diagnóstico de ansiedade, sabe? Eu sofro de ansiedade. Eu entro no trabalho e já começo a ficar ansiosa, sabe? Chego no trabalho e começo a ficar ansiosa. Quando, na verdade, se o psicólogo não souber ler, não souber entender que aquele sujeito foi colonizado, que aquele se foi colonizado, ele vai apenas produzir essas violências. Vai apenas apagar. Muitas das vezes o psicólogo precisa dizer para aquele paciente que aquela pessoa é uma pessoa negra e, portanto, né, em um contexto no qual nós estamos, pessoas negras sofrem violência diariamente e que nem sempre há a possibilidade de escolher. Sabe? Continuando aqui um pouco das reflexões, agora um pouco mais aberto, sem papel, não é? Pensando Alice House Kunz, ela vai trazer o sofrimento do ser humano como sendo uma sobrecarga, sabe? Uma sobrecarga dessas questões existenciais, uma sobrecarga dessas verdades existenciais. Mas pensando o escravizado e o corpo trans, sabe? Que precisa escolher entre morrer e morrer em vida.
E o que significaria sofrer com o fato de que o nosso corpo é visível? Alice traz algo nesse sentido, né? Sofrer com o fato de que o nosso corpo é visível. Bem, existem corpos que são invisíveis, corpos que sofrem violência e não são choráveis. Ninguém vê. Essa pessoa não está sofrendo por uma sobrecarga do que significa existir, sabe? É, do que significa existir no conceito mais heideggeriano possível. Ela não está sofrendo por um excesso de verdade existencial. Ela está sofrendo justamente pela falta, não é a sobrecarga. É isso que eu teria para compartilhar com vocês hoje, meus queridos. Abro então para o diálogo, né, para o debate, para compartilhar ideias. Queria escutar também um pouco de vocês, assim, de que vocês entenderam, as dúvidas. Fiquem à vontade. Muito bom poder escutá-lo, né, Laerte? Acho que você traz essa reflexão em todo esse aporte teórico para criticar mesmo, né, esse lugar da ontologização. Eu lembrava, que você foi falando, eu lembrei desse exemplo do Heidegger também, né, que eu acho que a Alice até chega a mencionar no livro dela. Ela Eu menciona. lembro de ficar indignada, eu falei, gente, como assim tem a possibilidade de eu escolher dentro de uma contextualização dessa? Então, poder te escutar, né, através desse também, do Nelson Mandela, né, do Nelson, me perdi o nome, Maldonado mas Torres. um Maldonado, olha, viu, até o Nelson, enfim. Mas, enfim, e como que também, né, o Fanon e o Alexandre Cabral foi trazendo essas questões, porque é muito fácil a gente cair nesse lugar de reproduzir violências na clínica, né, até penso em pessoas que também já atendi, que chegavam com situações que eram claramente de racismo, né, e o trabalho foi muito de ir pontuando isso, mas você percebeu que, né, por que essa situação acontece só com você, né, e de ir questionando como é que é o contexto, e era basicamente uma menina, né, uma jovem preta, trabalhando num escritório de advocacia aqui, né, que é super hierárquico, mas de uma maneira muito intensa, assim, né, então o trabalho com ela foi poder também poder entender que o mundo não estava ali olhando para ela através desse lugar de humana mesmo, né? De quase como coisa que. Como assim uma pessoa se acha no direito de chegar e falar coisas que falavam para ela, né? Então a gente foi podendo fazer esse trabalho. Então, muito pertinente, assim, isso que você está trazendo, né? Acho que a gente tem que estar muito atento como clínicos aqui. E aí também não sei se alguém tem mais um momento de dúvidas, né? Questões, comentários. Mas estou aqui digerindo ainda, né? Acho que algumas coisas estão aparecendo, mas muito bom de escutar. Muito obrigado pela partilha. E é exatamente isso que você trouxe, né? A gente vai precisar, pontuando, claro que com muita delicadeza, porque se perceber negro, por exemplo, nem sempre é tão fácil, né? Então, há pessoas que insistem, por exemplo, em pessoas negras, né? Que estão ali de alguma forma, têm dificuldades de compreenderem negras. Por quê? Porque sabem que vivem em um mundo onde esse tipo de existência, onde uma existência, né, negra, é uma existência onde ela vai ser desumanizada, onde ela vai ser descolonizada. E aí, se o psicólogo, né, se o terapeuta continua insistindo, aquela pessoa precisa, você vai precisar escolher. Escolher entre o quê? Sabe? Escolher entre o quê? É isso que eu me pergunto. O Paulo Freire, ele traz uma reflexão importante quando ele fala assim, a pessoa, quando ela percebe, que é fenomenólogo inclusive, né? A gente lê muito pouco Paulo Freire, mas é sabidamente um fenomenólogo. Ele compartilha conosco, né, que quando uma pessoa descobre, quando ela entende a situação social em que ela se encontra, ela automaticamente se revolta, sabe? Ela automaticamente fica puta. E aqui o que a gente entende? Eu entendo que é nessa situação, esse sentimento de revolta naquela pessoa, não necessariamente é sinal de doença. Às vezes é sinal de saúde, sabe? Porque ela se percebeu como sendo capaz de escolher, mas que não estão deixando ela escolher. Mais alguém? E Light, deixa eu contar para você, pegando um gancho do que você está falando agora. Veio uma trans para minha equipe a semana retrasada. Eu sou das organizações também, tá, gente? Prazer. Além da clínica, eu sou das organizações, tá?
Eu trabalho num hospital muito grande aqui em Fortaleza. Então, eu gerencio cerca de 200 pessoas, tá? Então, assim, ela veio para minha equipe e ela já veio de 3 equipes que não a quiseram. E quando isso foi colocado para mim, eu já percebi que aquilo era um preconceito. Eu falei: "Eu quero conhecer essa moça". Aí fui, conheci, conversei, muito simpática, muito habilidosa, muito inteligente. Coloquei ela num lugar que eu achava que ela ia se adequar, num atendimento ao público que eu tenho, porque eu gostaria de ver como é que ela ia lidar com aquela situação. Compartilhou muito bem e quando os ex-coordenadores passavam na frente do meu setor, praticamente eles não a olhavam, eles viravam a cara para ela. Aí terminou uma semana, deixei ela trabalhando naquele lugar, eu a chamei. E eu vi que ela estava, assim, muito feliz. O relato dela foi o seguinte, eu estava desistindo desse lugar pelas pessoas que tem aqui. E quando ela começou a falar, eu percebi que, eh, aquele dever que ela estava lidando, né, "O que que eu vou fazer com isso, né?", ela não estava sabendo manusear, sabe. As lideranças, como eles haviam quando eu falei assim para ela: "Eu estou te enxergando da maneira que você é, dentro, fora, com tudo que você representa hoje". Ela começou a chorar de uma maneira que eu não conseguia conter no lugar que eu estava, eu tive que tirar ela dali. Porque como é importante para essas pessoas serem vistas, é onde você fala: "Qual a escolha que eu tenho naquele momento? Será que eu posso escolher quem realmente quero ser, nesse corpo que eu quero estar?", né. Me enxerguem aqui, eu sou mulher, meus cabelos são compridos, eu troquei o meu nome, ela trocou o nome dela na certidão de nascimento, e as pessoas ainda continuam chamando de ele, sabe, numa tremenda falta de respeito. Então as pessoas não entendem o que o outro está vivendo e o que ele representa para si mesmo e o que ele quer representar para os outros. Então como é importante a gente dar essa validade para quem está passando por essa transição e principalmente enxergar como ser humano, da maneira que ele quer ser enxergado. Então é muito importante quando você traz isso, entendeu? Se todas as pessoas tivessem essa habilidade, né, de realmente validar, dar aquela validação que a pessoa precisa naquele momento. Então isso é muito importante. Então o mundo hoje ele tá muito, eu vou dizer para você, ruim, de pessoas ruins, na verdade, né. Então isso já vem desde lá de trás. A gente vai pegando os ganchos, né, de muitas coisas, e o mundo em vez de melhorar, ele tá piorando. E isso é triste. Muito obrigado, Karina, pela sua fala. Você trouxe muita riqueza e muita sensibilidade, né, no que você trouxe para com as existências trans. O corpo trans é um corpo que é invisível, né, para a sociedade. Ele está sempre sendo, aliás, é invisível enquanto humano, né? É visível como objeto. Quando a gente pensa nas experiências trans, por exemplo, né, onde estão as pessoas trans? Onde elas trabalham? Quais são as posições que elas ocupam? Onde que elas Ó, conseguem, de alguma forma, trabalho? Como exato, que elas conseguem ver a própria vida, né? exato. Então, o que você traz, assim, da experiência que você teve dentro do contexto do hospital, né? É um dos relatos que eu mais escuto no contexto da clínica atendendo pessoas trans, que é a experiência, assim, da dificuldade de encontrar um emprego, da dificuldade de ser atendido em postos de saúde, sabe? Tanto pelo SUS quanto em clínicas particulares, porque a maioria dos médicos não sabe atender corpos trans. Quando a Alice House Kunz fala, por exemplo, da vergonha, ela fala da vergonha como sendo uma tonalidade que surge, um sentimento, uma emoção que surge a partir do fato da compreensão existencial de que o nosso corpo é visível para os outros. E eu não tenho como, de alguma forma, né, quando você passa uma vergonha, por exemplo, você caiu na rua, automaticamente a sensação que você tem e o que você tenta fazer automaticamente é tentar se esconder daquela situação. Você está envergonhado daquilo. Envergonhado porque o teu corpo é visível. E uma mulher trans, gente, que tem um corpo invisível para toda a sociedade. Esse é o ponto. Ninguém a vê como corpo. Ninguém chora quando esse corpo morre. Esse é o ponto. Obrigado, Karina, minha amiga.
Laerte, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler para você, da Ana. Como seria o manejo na clínica de entender essa colonização sem perder a singularidade do sujeito? Como devolver esse poder de escolha sem cair num lugar de o sistema é assim? Se é possível ter esse poder nesse sistema que vivemos. Perfeito. Eu acho que a Ana que está aí também é uma amiga minha, médica, está aqui também. Então, se quando a gente pensa colonização, né, os processos de colonização, vamos pensar no contexto do Brasil, né, como sendo um processo de apagamento histórico desses sujeitos, e que constantemente, inclusive dentro no contexto do capitalismo, né, nós temos esse apagamento desses corpos, desses seres. Se a estrutura social invisibiliza essas pessoas, o que eu preciso fazer na clínica e para não perder, justamente para não perder essa essência, porque o que eu estou perdendo desse sujeito é justamente o que a sociedade está fazendo, né? Está invisibilizando a partir desses processos de opressão. Esse sujeito não consegue ser, não consegue escolher, ou é uma escolha entre a morte e a morte. Então, o que eu preciso fazer na clínica, objetivamente, é dar visibilidade para esse sujeito. É produzir o oposto, sabe? É validar esse sofrimento a partir de uma leitura particularmente aguçada para as questões de colonização, para os fatos da colonização do Brasil. Né? Se a Alice Housecon está dizendo que o paciente sofre por uma escuta particularmente aguçada dessas questões existenciais, dessa condição humana, né? E que o terapeuta, o psicólogo, precisa estar atento, precisa também ter esse ouvido particularmente aguçado para escutar esse sofrimento, no final das contas, para escutar o que esse paciente está dizendo em relação a essa condição humana. Eu diria que nós, enquanto terapeutas, precisamos ter uma escuta particularmente aguçada para a questão do não ser. Uma escuta particularmente aguçada para esses processos de violência, para esses processos de colonização no Brasil. Se o terapeuta não lê, se o terapeuta não sabe sobre esses processos, sobre essas violências que acontecem recorrentemente, ele objetivamente não vai conseguir perceber que aquele sujeito está sofrendo por excesso dessas opressões, e não pelo excesso do acesso a verdades existenciais. Então, eu não tenho como escapar. Se eu consigo fazer essa leitura sobre a colonização desses corpos e consigo perceber o que naquele paciente está sendo oprimido, uma pessoa, trazendo o exemplo da pessoa com ansiedade, né, da pessoa negra que tem ansiedade no contexto de trabalho, porque toda vez que ela tenta dar uma ideia para produzir algo, né, toda vez que ela tenta falar, ela é cortada. Ou ela fala, mas ela não é levada em consideração. Ou ela fala, ou quando alguém branco diz a mesma coisa que ela disse, né, ela é escutada. Essa pessoa branca é escutada. A mesma ideia. Mas quem ganha o crédito? A pessoa branca. Né? E aqui é um tipo de ansiedade que só aparece no contexto do trabalho. Né? Ou só acontece em contexto tal. Aqui eu não estou falando de uma ansiedade patológica, uma ansiedade patológica no sentido DSM. Não estou. Estou falando aqui de uma violência. Então, se quando a paciente fala disso, e ela fala disso como ansiedade, né, eu preciso, de alguma forma, em poucas doses, obviamente, compartilhando com ela que o que ela está sofrendo é algo que é de base da opressão, algo que tem como base a colonização. E aí eu não só, aí sim eu não vou invisibilizar essa dor, né, mas como eu vou produzir um sujeito que se fortalece, um sujeito que se empodera de alguma forma, e do sujeito que vai ficar puto, sim, ao saber que é oprimido, vai ficar puto ao saber que é oprimido. Mas essa puteza, né, essa revolta, vai ser sinal de saúde, sabe? Essa pessoa negra, então, vai passar a dizer assim, gente, eu acabei de falar isso. Gente, estou querendo falar. Me escutem, vocês estão me escutando. Essa pessoa vai buscar, então, se associar a movimentos. Vai encontrar um grupo onde ela não é invisibilizada, por exemplo, sabe? Onde ela vai receber certo tipo de letramento,
por exemplo, letramento racial, letramento de gênero. Então, é nessa perspectiva, é dando visibilidade, né, àquilo que a sociedade, no geral, não dá visibilidade. É o oposto, né? Se, por um lado, a clínica das análises, pensada por Alice, é uma clínica que pensa o sofrimento a partir do excesso da condição existencial, do excesso de verdades essenciais, trazendo aqui é o sofrimento, pensando o sofrimento a partir do não acesso, no final das contas. A tentativa de que essas pessoas não acessem as suas verdades essenciais, não acessem a sua humanidade como um todo. Não sei se respondo, Ana. Obrigado, amiga. Tá na praia. A pessoa levantou a mão, a Luana. Sou eu. Oi, Luana. Acho que é meio uma reflexão, uma barra contribuição, barra pergunta, talvez, não sei. Claro. Porque enquanto você foi falando, e aí você me corrija se eu compreendi errado, mas o que você está trazendo como desontologização é essa retirada do caráter ontológico dessa parcela do mundo não branco, não estereotipado, que não ocupa determinados lugares na sociedade, né? Determinados corpos têm, ao longo da história, o seu caráter de possibilidade retirado e restringido. E aí o que eu fiquei pensando, né? Primeiro me veio uma fala da Conceição Evaristo, né? Como ela diz, da dificuldade de ocupar esse lugar na literatura negra, porque o negro ele pode produzir, mas ele pode produzir determinadas coisas, né? O negro pode cantar, o negro pode dançar, mas escrever literatura é um outro campo, né? E aí eu entrei nesse campo da escrita, e aí eu fui para a escrita acadêmica, né? E aí eu me lembrei, enquanto vocês falavam sobre outros corpos, corpos trans, corpos negros, enfim, do Attili Membe, né, na crítica da razão negra, em que ele vai trazer o conceito do devir negro e como esse construto, né, com relação a determinados corpos, ele vai, ao longo do tempo, também se ramificando em outras existências que são marginalizadas, né. E aí, nesse meu pensamento todo, eu cheguei até o Pensar na Go, do Muniz Sodré, em que ele faz uma longa introdução de crítica justamente ao campo da filosofia, principalmente, de como isso acaba naturalizado de certa forma, porque até quando a gente vai referenciar alguma coisa, né, isso assim eu vejo muito dentro do campo da fenomenologia, a gente parte lá para os gregos, como se a natureza e a origem do mundo estivesse lá, né? Então, essa é a parte da contribuição, e aí agora vem a parte meio que da questão, que é assim, como você tem lidado, né, com essa dificuldade de inserir pensadores que não estão dentro desse caráter canônico, né? Porque eu percebo que qualquer coisa que não esteja dentro desses nomes aceitos pela academia é muito difícil de ter validação. Então, não sei como você tem lidado com isso, enfim, é mais ou menos aí a pergunta. Maravilha, Luana. Obrigado pela tua fala. Você trouxe para o diálogo Achille Mbembe, né, que fala sobre esse caráter de restrição das possibilidades do corpo negro, da pessoa negra, que é um porvir que é restringido, oprimido, né? E dentro desse contexto das opressões ligadas a essas possibilidades do corpo negro, da pessoa negra, que são restringidas por conta desses processos de opressão, corpos negros são invisibilizados, a produção negra é invisibilizada, né? Então, parte do que você está trazendo enquanto autores negros, né, que são invisibilizados, é a mesma perspectiva, né? O fato de que o negro não vai ter a sua produção acadêmica visível. Na minha graduação, eu não estudei autores negros, sabe? Eu não estudei nem Fanon, para vocês terem ideia, na minha graduação, né? Fanon eu vi depois. Então, sim, uma dificuldade, né? Uma dificuldade, porque quando a gente pensa, por exemplo, construções fora do canon, né? A África, continente africano como sendo o berço da humanidade, né?
tendo produções filosóficas riquíssimas, antes mesmo da Grécia, né? O Nogueira, que é um filósofo importante, inclusive, ele é professor de mestrado e doutorado, acho que na UFF, na Rural, acho, Seropédica. Ele fala, né? Ele defende ferrenhamente que a filosofia surgiu no continente africano, não na Grécia. Mas, por conta dos processos de apagamento histórico, né? Porque, imagina, o homem europeu precisou escravizar essas pessoas. Precisou. Né? É, né, precisou escravizar esses corpos. Como que eu vou escravizar corpos que produziram a filosofia? Preciso apagar esses saberes. A filosofia, a matemática, a própria escrita. Né? Gente, eu pego estudantes em escolas públicas, eu trabalho em escolas públicas que não sabem assim, que a escrita surgiu no continente africano. Sabe? Como assim? Então é de fato uma dificuldade. Mas eu percebo também a dificuldade assim, de acessar certos espaços enquanto acadêmico, de, por exemplo, falar sobre outros temas. Por exemplo, eu não leio só sobre racismo. Enquanto sendo um homem bissexual, eu não leio só sobre homossexualidade, sobre sexualidade. Eu estudo psicopatologia, sabe? Eu estudo Platão, estudo tanta coisa, assim, para além desses temas, né? Mas só me chamo para falar sobre racismo, sabe? Dia 22 de novembro, assim, minha agenda bomba, assim, de palestras sobre isso. Né? Eu quero falar sobre outras coisas. E claro, eu entendo, né? Eu de fato estudo esses temas, mas eu entendo também de outras coisas. Mas limitam o meu campo. Aquilo que você trazia, Luana, que a Conceição Evaristo trouxe, né? O negro pode, mas pode em determinados espaços, determinadas coisas. Justamente por conta desse processo de limitação. Então é sempre um desafio trazer. Sempre um desafio trazer. Saberes ancestrais, por exemplo, produzidos pelos povos indígenas. Como que eu pego esse saber ancestral e coloco, por exemplo, dentro de uma monografia, sabe? Dentro do TCC, dentro de uma tese de doutorado? Não vai ser validado, né? Embora seja um saber rico, né? De medicina, de espiritualidade, de autoconhecimento. Mas a gente, infelizmente, por conta de todo esse engendramento da academia, engessamento, inclusive, da academia, a gente acaba tendo que falar bonito, né? A gente tem que falar bonito, tem que entrar dentro de um escopo ali do que significa linguagem acadêmica, né? E acaba, muitas das vezes, sendo impedido pelos orientadores, por exemplo, de mestrado e doutorado, de trazer, né, a ancestralidade para dentro do contexto da clínica, do contexto da clínica, do contexto da produção acadêmica. Por quê? Porque só um saber é válido, né? Só o saber, aquele saber empírico, tal como postulado a partir dos teóricos de Descartes, positivismo todo, cartesianismo. Não sei se respondi a tua pergunta, Luana. Sim, que era meio uma pergunta meio desabafo também, né? Porque Perfeito. a gente fica assim numa tentativa eterna, mas bate em certas barreiras ao todo tempo, né? Exato, exato. Obrigado, Luana, pela tua partilha. Mais alguém? Acho que a Jéssica deixou um comentário para você no chat. Laerte, gostei muito da perspectiva. Tenho pesquisado a questão do não pertencimento de alunos que entraram por ações afirmativas em universidades públicas e vi muitas possibilidades de diálogos como o que você trouxe hoje. Obrigada pelas palavras. Eu que agradeço pela tua presença aqui, Jéssica. Muito obrigado. Ela tá aí no. Tá? Você não quer falar um pouco mais, Jéssica, com a gente aí? E se aprofundar um pouco no que você está chamando aí de dificuldade, né, do não lugar do acesso de estudantes de ações afirmativas. Tá sem microfone. Imagina, Jéssica, imagina. Mas eu posso falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, estudantes de ações afirmativas que entram em universidades totalmente embranquecidas, né? A gente está falando de um sofrimento aí, um sofrimento profundo, porque aquele sujeito não vai se sentir pertencente àquele lugar.
embora ele tenha entrado para a faculdade, tenha se empenhado, ele não vai se sentir pertencente a esse lugar, que é totalmente embranquecido, que não fala sobre a cultura dele, sabe? Que ele não pode falar de autores que não estão ali no cânon acadêmico. De fato isso que você está trazendo, Jéssica. É uma questão de não lugar, de fato. A academia, né, embora uma das primeiras universidades tenha surgido no continente africano, né, ele foi totalmente embranquecido. Totalmente embranquecido. Eu não levantei a mão, mas me veio uma ideia aqui, né, de troca aí, talvez ampliando um pouco da questão, né? E quando a gente fala dessa naturalização de determinadas coisas, eu fiquei pensando até na nossa composição de espaço clínico mesmo, né? Configurada como um espaço demarcado de determinado jeito, duas cadeiras, né? E na história, assim, né, da minha ancestralidade, por exemplo, a troca é feita em roda, a troca é feita em outros espaços, né? Eu fico pensando assim, se você tem pensado nessa ideia da desontologização, também em outras perspectivas, de tentar reconfigurar não só o olhar, mas também os espaços, de como a gente pode ir aos poucos modulando essa clínica que é engessada, né, em que a gente senta numa poltrona, então a gente não senta no chão, a gente não coloca uma música, né, isso fica assim como uma intervenção, fica como um recurso, fica um negócio meio da ideia europeu mesmo, né, eu estou pensando aqui do modo mais ancestral que eu conheço da fala terapêutica, que é, por exemplo, quando você está num centro e você recebe um passe, e ali aquilo acontece de uma outra forma, né? Um monte de gente com um monte de troca, e tem a música, e tem a dança, e tem o riso, e por meio disso as coisas acontecem, né? Não tem uma organização cartesiana. Eu fiquei pensando se você também está indo nesse sentido, ao pensar essa retirada do lugar de certos corpos. Luana, muito obrigado pela tua fala, ela me enriquece muito, né? Me enriquece muito, assim. Eu não cheguei a pensar, né? Eu entendo que existem vários espaços que podem ser terapêuticos, né? Inclusive no contexto da clínica, de pacientes que tiveram um salto enorme, assim, de melhora, de bem-estar, quando frequentaram terreiro, sabe? Que é justamente essa experiência de agrupamento, com essa experiência de viver junto com a ancestralidade, sabe? Desconectar com a sua ancestralidade. Então, para mim, para mim tá muito certo, estou muito certo disso, assim, que a clínica, ela é de alguma forma, a clínica como a gente entende hoje, esse espaço quadrado com duas pessoas ali que estão dialogando, né? É uma herança do confessionário católico, né? Então a gente se limita a esse espaço. Né? Quem coloniza o Brasil? É a Europa, né? Que é católica. Então, o modo como a gente entende a clínica parte desse lugar. Não é um lugar neutro. Entende? É um lugar que é pensado, né, dentro desse contexto. Então, a gente precisa, de fato, encontrar novos espaços para a produção de bem-estar social. É sabidamente assim que os terreiros produzem essa sensação de pertencimento, de agrupamento e, portanto, sensação de pertencimento. E como lugar então, se eu estou falando aqui, se o processo de opressão fala de retirada do lugar, não é, de um não lugar, o terreiro, né, a roda. A gente está falando aqui, então, de um agrupamento, de um lugar de pertencimento. Então, automaticamente produz bem-estar. A gente precisa pensar mais a clínica dessa forma, como você está trazendo, Luan. Gustavo. Opa. E aí, Lars, tudo bem? Tô achando Tudo bem bem? interessante tudo isso, só que aí eu tenho um contraponto que acho que pode ser interessante, que você acabou de falar do terreiro, e enquanto você está falando, eu estou pensando em alguns pacientes meus que podem estar passando por qualquer tipo de desontologização, como você está falando, e justamente tem uma paciente minha que é negra, frequenta o terreiro, mas muito do que ela vem trazer tem a ver com incômodos no terreiro, da convivência com as pessoas ali. Então, é até uma coisa que a gente falou na semana agora,
que deveria ser um lugar que ela deveria se sentir bem de ir, deveria ser um lugar para ela ficar bem e reenergizada e tudo mais, só que está produzindo exatamente o contrário. Então, acho que é uma questão importante também de se levantar. Às vezes isso, claro que é interessante, né, pensar que um espaço como esse pode produzir uma sensação de pertencimento e tudo mais, mas no caso dela, em particular, por exemplo, está produzindo justamente o contrário. Pode ser que seja o terreiro em particular, claro, né, mas enfim, né, acho que é um ponto interessante. Gustavo, muito obrigado assim por trazer essa experiência, né? Pensando na perspectiva do terreiro, embora não pertença, né, a esse modo de experiência de religião, eu eu entendo a Umbanda, o Candomblé, como sendo uma expressão de resistência do povo negro, sabe? Do povo africano que veio para o Brasil escravizado, né? Produz então, para resistir a essas opressões, essas violências, formas, né, de cultuar as suas divindades. Então, nessa perspectiva surge então Candomblé, Umbanda e outras expressões. É por isso que a gente chama religiões de matriz africana e não religiões africanas per se. Né? Por isso, e aí, nesse sentido, elas são também formas de resistência, né? Formas de resistir à opressão de uma única religião, por exemplo, tal como o catolicismo se deu no colonialismo. Né? E eu falo disso do lugar de um homem católico, né? A hipocrisia. Mas eu preciso falar desse lugar, né? Não posso deixar isso de lado. Então, e ainda hoje, terreiros, barracões, os povos indígenas resistem a essas opressões. Não é à toa que a todo momento, né, a tentativa e, na verdade, execução de pessoas dentro dos terreiros, sabe? Pessoas que colocam fogo nos terreiros. Então, esses grupos permanecem como resistência. Bem, e qual que é, como todo processo de dominação, né, o que se tenta? Como que o sujeito branco, né, europeu, pensou então o processo de colonizar esses povos? É entrando na cultura, sabe? É de alguma forma tentando apagar o que vem da cultura. Então hoje a gente vê, por exemplo, terreiros e barracões totalmente embranquecidos, por exemplo. E quando eu falo embranquecidos, não falo de pessoas brancas, falo de um sistema, sabe? Que a gente vai falar, por exemplo, de Iemanjá, vai falar de uma entidade, e essa entidade vai ser branca, por exemplo. E há todo um processo, por exemplo, de hierarquia, né, que se parece muito com os processos de colonização, por exemplo. Parece muito com esse sistema de colonização. Então, provavelmente seja por isso que essa sua paciente, né, os pacientes sofram dentro dos terreiros. Eu também tenho pacientes que sofreram violências dentro dos terreiros. Luana. O que eu queria colocar aqui é justamente esse campo da possibilidade, porque senão a gente fala de uma coisa e cai no mesmo problema, que é achar que, então, determinados corpos só vão se encontrar e viver uma determinada experiência de pertencimento, então, no terreiro. Mas o terreiro não é uma entidade única. Terreiros e terreiros, matrizes e matrizes, vertentes e vertentes, pessoas e pessoas, né? Porque senão também a gente acaba, né? Então esse é o seu lugar, aqui você deveria se encontrar. E não, né? E não pela crença e não pelo próprio lugar, porque você pode experimentar uma crença e sentir a sensação de pertencimento, de grupalidade, de ser visto em outros espaços de crenças, mas numa mesma crença em um outro lugar, porque terreiros são configurados das mais diversas formas, né? Então, acho que quando eu trago essa questão do terreiro e da roda e da grupalidade, é justamente para trazer o campo da possibilidade de que esses corpos eles estão restritos justamente na condição de ver outros mundos, né? Então, aqui a ideia não é que ele possa só ver o terreiro como possibilidade, que ele possa ver a igreja católica, que ele possa ver a igreja evangélica, que ele possa ver o budismo, né? Que esse corpo possa transitar onde quiser, né? Então, acho que é isso, porque senão a gente acaba indo por esse campo e caindo no mesmo problema, que é então, então esse corpo ele só pode se encontrar, ele se pode
ter a experiência de pertencimento nesse espaço, então? Excelente, Luana. Isso mesmo. Eu sou católico, por exemplo. A Jéssica fez um comentário aí. Fez um outro comentário aqui, ler para você. Eu agradeço demais por comentar mais. Hoje estou sem microfone por problemas no notebook, mas adoraria trocar mais sobre isso sim. O espaço universitário é extremamente embranquecido e violento, e a pesquisa veio inclusive da percepção do quanto que alunos que entraram por ações afirmativas chegavam à clínica escola da psicologia com muitas queixas de sofrimento psíquico relacionados com a vivência no espaço universitário e suas violências cotidianas. É muito bom ouvir vocês. Te agradeço, Jéssica. Obrigado pela partilha. E até aproveitar esse comentário da Jéssica, que enquanto eu estava na clínica escola, né, também me formei pela PUC, essa paciente que eu comentei, que ela, inclusive, veio para a clínica comigo, ela veio com essas questões, ela sofria questões intensas de racismo dentro do... Não só racismo, mas como gordofobia também, né? Mas eu ficava chocada, assim, quando ela me falava que as pessoas apontavam para ela especificamente o quanto ela, sei lá, estava passando entre as cadeiras, mas para ela, as pessoas diziam, você está ocupando muito espaço, né? E olha como vem, né? Você está ocupando muito espaço. Me fez pensar em tudo isso que você vai dizendo, né? O quanto incomoda, quanto, de certa forma, aparece de algum jeito, né? A tentativa é realmente oprimir. E essa paciente que me acompanhou, né, de alguma forma, ela foi podendo fazer isso, né, de ir podendo se apropriar, podendo sair, mudou de sala, achou outros amigos, pôde se associar a coletivos, né, que eu acho que é assim que vai, não só, mas que ela foi podendo ter força para ocupar outros espaços também, né, porque ela ficava muito reduzida, assim, né, uma vida, não, é isso que tem para mim, de alguma forma, né. E aproveitando, Laércio, eu queria te escutar também como educador social, né? Fiquei pensando que você trouxe essa perspectiva na atuação clínica, né? De uma certa forma, fico pensando como é que é seu trabalho também como educador social, que deve ser totalmente pertinente nisso, né? Imagino que você deve escutar muita coisa também nesse sentido, assim. Eu escuto. E para comentar um pouco sobre sobre sua amiga, né? Sua amiga da PUC, né? A tentativa de apagar é mais uma tentativa de apagamento quando essa pessoa está tentando de alguma forma ascender no contexto da educação e etc. Dizem para ela: esse aqui não é o seu lugar. Você está ocupando muito espaço, literalmente, está ocupando muito espaço. Isso aqui não é o teu espaço. Interessante. Sobre o contexto da educação social. Eu trabalhei por muito tempo em uma ONG chamada ONG Dialogare, aqui na cidade de Lorena. Essa ONG traz em seu escopo o diálogo como sendo uma ponte crucial para essa transformação social, sempre a partir do diálogo. Então, justamente por isso, assim, a nossa forma de atuar no contexto das escolas é sempre uma forma que tem como base fazer essa ponte entre os estudantes, né, e nós, educadores, para conversar sobre qualquer tema que eles quisessem conversar. Então, geralmente, a gente chega na sala de aula, pede para que eles coloquem os temas possíveis, né, temas que eles gostariam de conversar, e a partir disso surge então esse diálogo. Né? A gente não quer, por exemplo, que seja aquela mesma posição professor e aluno, né? Aluno que não sabe, ser sem luz. Né? Então, muitas das vezes, o espaço da sala de aula é um espaço de opressão, porque já parte da perspectiva de que esse estudante não sabe nada. Né? É aluno sem luz. Né? E quem sabe é o professor. Então, aqui fazendo um paralelo com esse contexto que eu estou chamando de desontologização, a gente está falando do si mesmo. O que é o si mesmo? É o professor, é aquele que detém o saber, que detém o conhecimento. O aluno é apenas um ser sem luz. Né? Então, no contexto da educação social, a gente busca sempre fazer com que esse aluno fale, sabe? Dar visibilidade a esse estudante. E, então, a gente faz o oposto do que esse processo de opressão está fazendo, né? Que é justamente trazer o aluno para a fala. E aí, nesse sentido, produzir bem-estar, né?
né, e produzir também proteção. Nesse contexto, assim, a ideia, a gente atua como sendo um braço, uma extensão do CRAS, ofertando um programa específico do governo, tá, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que deve acontecer para além da escola. É como se o CRAS tem a obrigação de acompanhar as famílias daquela determinada região, e para isso, então, ela contrata, né, profissionais, ou terceiriza o trabalho para ONGs, nesse caso, para atuar no contexto da educação social. Nesse caso, os que se deu dentro das escolas. Né? Mas a educação social pode acontecer fora desse contexto das escolas. Pode acontecer em espaços, por exemplo, espaços de juventudes, na rua, sabe? Dentro das casas. Né? Então, não é no contexto da sala de aula em si. Né? Mas a gente tenta fazer de alguma forma com que aquela sala de aula se transforme, de fato, não uma sala de aula, sabe? Mas um espaço que está para além da sala de aula. Porque o que a gente tem de sala de aula é justamente essa perspectiva, de alguém que fala e o outro que escuta. Um pouco disso. Então, trazendo aqui esse paralelo, né, seria produzir, então, fazer com que com essa criança, com esse adolescente, né, entenda que ele tem possibilidades, sabe? Que ele tem a possibilidade de falar, por exemplo, que ele tem a possibilidade de ser escutado, que ele tem a possibilidade, para além dessa que foi imposta a ele. Muitas das vezes a educação é uma via muito potente para isso. Né? Paulo Freire dizia, inclusive, que a educação ela não é neutra. Eu preciso fazer com que esse sujeito seja um sujeito político. Político não no sentido do governantes, mas político no sentido de que ele entende a situação em que ele está, sabe? E com isso, ele se transforma e vai atrás e se movimenta para, de alguma forma, produzir bem-estar a si mesmo e aos seus pares. É muito legal isso que você foi trazendo, né? De poder subverter nessa lógica colonialista, né? De alguma Exato, forma, exato. como você mesmo traz nesse exemplo da ansiedade, né? De como que vem mascarado essa violência, né? Nessa palavra que às vezes como é falado como ansiedade na clínica, né? Poder usar as próprias palavras, né? Do próprio contexto, né? De uma certa forma. Quanto é violento, né? Você ter que usar outras palavras para poder se comunicar, né? De alguma forma. Né? E acho que poder estender isso, né, dentro da sala de aula deve ser transformador. É muito Acho que foi... transformador, assim, e os estudantes muitas das vezes eles são restringidos, né, de várias formas. Não podem usar as palavras que eles usam no cotidiano, sabe? Então, sempre muitos cortes, assim. Então, no contexto desse diálogo que se dá dentro da sala de aula, a gente tende a não cortar, sabe? Se tem um palavrão que está dentro do teu contexto, a gente usa, está aberto para isso. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de comentar, falar, compartilhar experiências? O Felipe agradeceu aqui, obrigado pela fala e pela troca, Laerte, muito bom te ouvir e poder aprender contigo. Eu agradeço, Felipe. Obrigado pela presença. Acho que é isso, então. Bem, não sei se alguém mais quer trazer alguma coisa. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não sei, Laerte, você também, né, foi muito rico te escutar, né? Acho que é muito importante ter isso no horizonte clínico, né? Pensar numa ética, assim, clínica, né? Muito ligada a isso, né? Dessa própria singularidade, o quanto que ficam enterrado mesmo, né? Essas existências de alguma forma, se você não está atento a isso, né? Então, te agradeço muito pela participação, acho que é um assunto muito pertinente, né? E o núcleo, acho que agradece por tudo, assim, né? Eu acho que a gente só vai ganhando cada vez mais que pessoas possam cada vez mais aparecer, né? Acho que é isso, esse é o intuito também. E não sei, você quer trazer as últimas palavras, por favor?
Eu agradeço a você, né, agradecer ao núcleo, agradecer a todo mundo que está presente. Foi um prazer poder compartilhar com vocês isso que eu estou pensando, né? Nem sempre há espaço para compartilhar temas controversos. Eu estou criticando uma autora que eu gosto muito, inclusive, que é a Alice House Coons, né? E ela, de alguma forma, foi ela que traduziu para mim o que significa fazer uma clínica das áreas analítica, né? A partir dessa dimensão da dupla escuta existencial. Mas eu percebia que isso não era suficiente, sabe? Eu precisava ir além disso para os pacientes que eu atendo. Então, disso surgiu, né, essa tentativa de fazer, então, uma clínica de escuta particularmente aguçada para essas questões existenciais. E nem sempre é fácil criticar um autor, né? Não é todo espaço que vai te aceitar para falar sobre essas coisas. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, agradeço ao núcleo, né, que de alguma forma está deixando com que pessoas falem, né? E público diverso. Eu vi vários seminários que vocês estão apresentando, né? Semanalmente, sendo muito rico poder acompanhar toda a formação do núcleo, né? Todos esses processos. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Mais um, menos um, né? Mês que vem vão ter mais alguns seminários e a gente vai postando lá na página. Esse também se encontrou hoje com o Laerte, vai estar no canal do YouTube também, para quem quiser assistir depois, né? Mandar para os amigos, eu acho que é pertinente também, né? Poder fazer isso. Mais uma vez, obrigada, então, gente. Abraços. Abraços. Obrigada. Opa, fui mandar um coração. Obrigado pelos corações.